AES Brasil, uma das empresas mais investidas nos últimos tempos, porém tem gente que não está entendendo muito bem. Vamos lá, algumas questões básicas. Diferença entre mercado livre e mercado regulado. O que é covenante? Por que ela está diversificando a sua matriz energética? Quais foram os últimos projetos que ela está investindo? Por que a empresa não está entregando tanto dividendo? E o que a gente pode esperar para o futuro? E por fim, e não menos importante, será que está num bom preço para a gente comprar agora? Me acompanha até o final que você vai entender. Logo de cara aqui, a gente já tem que entender como é que a empresa ganha dinheiro. A AES Brasil, uma das maiores empresas na questão de geração de energia renovável no nosso país, trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, e o seu tipo de contrato em relação aos seus clientes tem dois regimes. O mercado regulado, por volta de 25%, e o mercado livre, por volta de 75%. Desse mercado livre, nós temos diversos clientes em vários setores, incluindo aí uma recente parceria com a Unipar, uma gigante do setor industrial aqui do nosso país. E não tem como a gente continuar essa conversa se a gente não fizer aqui essa pequena diferenciação de mercado livre e mercado regulado. Bom, o Mercado Livre ele trabalha diretamente com contratos bilaterais, como foi o caso da Unipar, em que você tem aí os seus consumidores livres negociando diretamente com a geradora, no caso a AES Brasil, toda a energia que vai ser fornecida, a forma, a quantidade e o valor e os seus reajustes, que geralmente está atrelado aí ao IPCA. Já o mercado regulado, que corresponde a 25% da receita da AES Brasil, ela é feita através de leilões, em que a gente tem, então, uma organização claramente feita com o governo federal, e você vai entregar isso aí diretamente para as distribuidoras de energia. Então entendam aqui essa diferença básica e também lembrar que o principal aqui é o mercado livre, no caso da AES Brasil, e esse mercado inclusive ele tem uma prospecção de crescimento muito importante para os próximos anos. Então ela está bem posicionada nesse quesito. Quando a gente conversa sobre geração de energia, ou até no caso de transmissão de energia, como foi com a transmissão paulista, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês entenderem bem qual é a diferença e qual é o conceito de perenidade e também de previsibilidade. Nesse ponto, em relação à AES Brasil, nós temos o quesito perenidade muito bem estabelecido, com os seus contratos de 15 a 20 anos, sendo que mais de 70% deles têm 2 décadas de duração. Então, toda aquela energia que ainda nem foi produzida pela empresa já foi contratada, já está bem direcionada, e isso é muito importante, porque você garante uma demanda para que aquela nossa empresa consiga gerar lucros. Tudo bem estabelecido e reajustado. E se a gente for olhar um pouquinho o histórico da AES Brasil em relação aos últimos anos e como que ela quer se comportar daqui para frente, é muito interessante, porque eles estão diversificando a sua matriz. Até poucos anos, ela tinha 100% de origem de energia hídrica. Isso é extremamente bom, pensando num país como o Brasil, já que a oferta, né, a nosso recurso hídrico ele é muito abundante. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande fragilidade, como nós tivemos aí uma crise hídrica que acabou impactando muito os resultados da empresa. De lá para cá, muita coisa tem sido feita, grandes investimentos tanto em aquisição quanto em construção, que nós vamos falar nesse vídeo ainda, em relação ali à parte eólica e à parte solar. Atualmente eles estão com 4,7 gigawatts de energia sendo gerada anualmente, fizeram algumas aquisições de alguns ativos eólicos nesse ano de 2022 e estão ainda construindo, terminando de construir os complexos eólicos de Tucano e Cajuína, que provavelmente entrarão em funcionamento pleno no final de 2022 e no meio de 2023, chegando ali a um objetivo de 6,7. Se a gente for olhar do aspecto percentual, o que a gente consegue enxergar? Deixa eu fazer a conta aqui. 6,7 dividido por 4,7. Temos um aumento aí de mais de 40% dos próximos anos em relação à capacidade instalada, a capacidade de geração de energia. É algo brutal e tem que ser considerado pensando no investimento de longo prazo. Falando um pouquinho sobre a aquisição recente de AES Brasil, eu estou gravando esse vídeo no segundo semestre de 2022, a gente tem que lembrar que a subscrição teve um papel fundamental para que isso fosse viável.
Uma empresa que se chama Cúbico, de origem ali com a sua sede em Londres, ela faz algumas aquisições aqui na América Latina para energias renováveis. E ela comprou esses ativos que foram vendidos, Ventos do Araripe, Caetés e também Cassinos, que fica na região sul do nosso país. Ela comprou isso por volta de 2015, 2016 e instalou, deixou tudo preparado, tudo funcionando e acabou vendendo agora para a AES Brasil. Mas nem tudo são flores. Quando você adquire esse ativo já em operação e já com algumas características muito importantes, também vem junto uma dívida. Então tem ali 928 milhões a serem corrigidos, a serem ressarcidos, mas ela também tem um potencial de retorno muito bom. Eu só consegui encontrar uma explicação importante em relação a esse movimento entre a Cúbico e a AES Brasil em um site internacional. Mas não tem problema que a gente vai traduzir isso aqui para vocês de uma maneira bem sucinta e bem simples. Pegando o gancho da própria AES Brasil, a gente percebe que eles estão em operação desde 2015, já tem um tempinho, uma capacidade instalada de mais de 450 megawatts, já está a sua energia 100% controlada até 2035. E como é que eles calcularam a rentabilidade desse negócio? Pegaram a média do megawatt-hora dos últimos 5 anos e chegaram a um valor de R$190. Reajustaram isso em relação ao IPCA e conseguiram determinar isso até 2035. O que vai gerar para a empresa um EBITDA de mais ou menos 243 milhões, fora o reajuste anual, e uma receita líquida aí de 329. E apenas com essas duas informações a gente consegue chegar num resultado bem interessante. A margem EBITDA, que está girando em torno aqui de 74%. É algo estupendo para quem está querendo investimentos de longo prazo. Mas não foi a primeira vez que a Cúbico e a AES Brasil fizeram uma negociação. Eu trouxe essa notícia para vocês e ela já tem um pouquinho de tempo já, ela é de 2021, se eu não me engano, em que foi comprado o complexo eólico MS e também o de Santos, em que também tinha 100% da sua geração contratada por 20 anos até 2034 e o ativo 100% operacional. É bem interessante a gente perceber que esse contato com a Cúbico já não é tão pontual e tem trazido alguns resultados bem interessantes para a AES Brasil, pensando nos próximos anos. Esse slide faz parte do formulário de referência, é um documento que você encontra no site do RI da empresa. Eu não recomendo que você comece a estudar por ele. São mais de 400 páginas, o mais atual, muito denso, porém, esse é o grande documento em que você consegue ter acesso a praticamente todas as informações públicas das empresas listadas na Bolsa. Então eu fiz uma busca direta ali com o Cúbico Brasil e encontrei aqui a descrição, e é bem legal, não é difícil de ler não, mas vamos lá. A gente tem o evento, né, que foi a aquisição da totalidade das ações, que compõe ali o complexo de MS e o de Santos, que eram da Cúbico Brasil, e aconteceu então entre esses dois participantes. Até então era chamada de AES Tietê e a Cúbico, que é aquela empresa de investimentos. Ele vai discorrendo aqui sobre os custos, sobre a dívida e etc e tal, mas eu acho bacana vocês irem aos poucos, olhem um pedacinho daquele formulário de referência, depois olha um pouquinho ali dos projetos, enfim, vá aos poucos, porque se você parar para ler todas aquelas 400 páginas, na página 5 você já vai estar muito cansado e não vai entender mais nada. Mas enfim, saiba disso e com o tempo você vai cada vez mais ler esse documento. Já que a gente falou das aquisições recentes, vamos falar agora das construções recentes. Nós temos o complexo do Tucano, de 322 megawatts anuais, já está aí com mais de 75% dele produzido. Das 52 pás dos seus aerogeradores, 4 já estão em operação comercial, os outros ainda estão sendo implementados. Isso aqui vai trazer um bom resultado para a empresa e muito provavelmente final de 22 início de 23 já vai estar 100% operando. Outro que está um pouquinho mais atrasado, porém também tem um potencial aí de geração bem importante, que é o Cajuína, quase 700 megawatts. Ele vai ser prevista ali a sua conclusão a partir ali do segundo semestre de 2023. Toda essa movimentação mostra para nós investidores que a empresa está crescendo em praticamente todas as suas vertentes, seja em aquisição, seja em construção.
Na apresentação da S Brasil de 2023, eles colocaram esse slide. Eu achei bacana trazer para vocês. Sempre quando você for analisar essa empresa, você precisa olhar as três vertentes: hídrica, eólica e solar. E aqui ele mostra de maneira bem simplificada como é que oscila a sua geração de energia de acordo com todo o portfólio que ela tem atualmente. Se a gente fosse olhar apenas a geração de energia através da eólica, através dos ventos, olha como que oscila ao longo do mês a sua produção. Lembrando que essa linha horizontal seria o ideal, o 100%. E por que isso acontece? Forte relação com o padrão de chuva, o padrão de pressão atmosférica, inclinação em relação ao Sol, enfim, são mudanças sazonais, mas que poderiam comprometer muito a empresa. Quando você coloca as três fontes alinhadas e misturadas proporcionalmente, a gente percebe que ao longo do ano, que é a linha azul, ela oscila bem pouco. E isso é fundamental do ponto de vista de previsibilidade, do ponto de vista de entender que ela precisa entregar energia para os seus clientes de maneira constante. E aqui ele faz também um perfil da geração horária. É claro aqui que a gente vai ver essa linha tracejada verde que eu estou contornando em vermelho, é em relação à solar. Das 5 e pouquinho da manhã até as 18 horas, tem uma alta produção, né, uma alta transformação de energia solar em energia elétrica. Já as outras são mais estáveis, considerando ali o período de 24 horas. Gosto de trazer isso aqui para que a gente entenda também os números que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu acho muito bom a gente passar aqui o plano de investimento deles até 2026 e isso explica porque parte dos seus dividendos foram suprimidos no curto prazo. Tem ali a perspectiva de investir quase 4 bilhões de reais em vários outros projetos e também algumas aquisições, sendo que o complexo Cajuína, só ele já vai 2 milhões. O Tucano, mais 600. Essa subscrição recente que nós tivemos por conta daqueles ativos já em funcionamento que foram adquiridos em junho de 2022, girou ali em torno de mais 2 bilhões de investimentos também. Mas se a gente for colocar no longo prazo, a gente percebe aqui que esse ano de 22 tivemos 2,7, pelo menos uma prospecção de investimento de 2,7, e nos anos subsequentes o investimento tende a ser bem menor. Ou seja, começa a abrir um pouquinho de espaço para que nós sejamos remunerados. E lembrando que a capacidade de geração de energia para esses anos subsequentes é bem maior também. Indo agora direto em relação ao seu resultado do segundo trimestre de maneira bem resumida, vamos olhar aqui um pouquinho em relação à sua receita. No segundo trimestre de 21, estávamos falando ali por volta de 350 milhões, e no segundo trimestre de 22 ficou praticamente flat, em torno de 354. Aumentou a hídrica, a solar praticamente ficou estável, mas a eólica teve uma redução muito forte. E por que cabe aqui um minutinho falando sobre isso? Existem algumas manutenções que acontecem, que elas são programadas e elas são preventivas, para que não aconteçam alguns acidentes. E também tem uma interferência em relação ao padrão do vento, como eu mostrei para vocês no slide anterior, em relação a momentos do ano em que você tem mais ventos e outros que você tem menos. Geralmente no primeiro semestre, na região Nordeste, você vai ter um padrão de ventos um pouco inferior. E é por isso que isso acabou acontecendo em relação ao resultado da empresa. Mas quando a gente olha ali no acumulado semestral de 2021 e 2022, teve assim um pequeno crescimento de 2,6%. Agora, em relação às despesas, isso não foi tão bom, mas dá para entender um pouquinho. Saímos do segundo trimestre de 21 na casa de 98 milhões e subimos para 115. Inflação, alguns investimentos com a parte de crescimentos, se você aumenta a sua quantidade de parque industrial, necessariamente você acaba também aumentando alguns custos com o pessoal, com seguros, com manutenção, e isso é esperado. Claro que sempre pensando no custo-benefício, esperamos uma receita para o futuro maior. Alguns eventos recorrentes e outros não recorrentes. Tivemos então um aumento acima da inflação, que girou em torno de uns 10% aproximadamente, mas o custo da empresa subiu 17%. Entendam, isso é momentâneo e isso aí tem uma razão de estar acontecendo. Não é algo que vai ser frequente na empresa ou a gente não enxerga isso em todos os seus trimestres. Tranquilo?
Fiquem atentos a esse controle de despesa, ele é fundamental. Aqui foi bem explicado, foi bem esclarecido, nada que fuja, nada que não esteja dentro daquilo que pode ser provável de acontecer. É claro que não é esperado, mas eles estão planejados, eles estão blindados em relação a essas oscilações. Então não tem jeito. Quando você tem uma receita praticamente estável e teve um aumento das suas despesas, o lucro líquido consolidado ele vai cair. Não tem outra saída. Mas no acumulado semestral, a gente percebe uma redução bem mais leve. De novo, pessoal, a AS Brasil não é uma empresa para você ter dividendo hoje. Talvez daqui a 1 ano ou talvez 2 anos você comece a perceber que foi um excelente investimento, diante de tudo que ela está fazendo. É claro também que essa projeção pode não acontecer, mas entendam de novo. Se você ainda não tem nenhuma fonte de dividendos na sua carteira, talvez começar com a AS Brasil não seja tão bom do ponto de vista psicológico, que você vai colocar os seus aportes mensais, semanais, enfim, dependendo da sua frequência aí de aportes, mas ela não vai te entregar diretamente esses seus resultados, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Eu gosto de falar disso em praticamente todas as empresas, que é em relação à sua dívida e como que ela trabalha com isso. E também aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre covenant. A dívida líquida da empresa ficou praticamente estável no segundo trimestre, de 4,5 bilhões. A gente espera que isso aqui aumente diante das aquisições recentes, essa emissão de debêntures e todo esse movimento que ela fez de curto prazo aqui, daqueles ativos que já estão em operação, mas, de novo, é esperado. Queremos observar aí o resultado do terceiro trimestre, que vai ser em breve, e eu vou fazer um vídeo aqui no canal para vocês. Outro ponto importante também é em relação à amortização. E vejam que esse gráfico aqui, ele se repete em várias boas empresas. Bruno, o que é isso? No curto prazo, nós temos amortizações relativamente pequenas, e ela tem caixa para fazer isso aqui diretamente. E no longo prazo, nós temos ali boa parte da sua dívida. Além disso, essa dívida ela tem que ter um custo baixo. Então, se ela tiver um custo relativamente controlado, com parcelas crescentes ao longo dos anos, a empresa consegue ter um fôlego, consegue ter um fluxo de caixa bem saudável. Isso é extremamente importante para ela. Só que boa parte das empresas que emitem debêntures, que é uma forma de empréstimo, elas precisam seguir algumas regras. No caso aqui, a última emissão de debênture que eu achei no site da AS Brasil fala de covenant na casa de 4,5. Era 3,85 até então e subiu para 4,5. O que isso significa? Ela não pode ter um endividamento maior do que 4,5 vezes. E isso é uma regra. O covenant nada mais é do que um seguro, uma garantia para que os seus credores, né, as pessoas que estão emprestando dinheiro para ela, consigam enxergar ali uma boa proposta de empréstimo. Basicamente é isso, mas é um termo que a gente usa aí geralmente para empresas não só apenas geradoras de energia, mas principalmente as que emitem debêntures. Então, ela está bem controlada, ela está abaixo daquilo que foi pré-estabelecido e também a sua dívida líquida, ela está praticamente estável comparando o quarto TRI de 21, o primeiro de 22 e o segundo de 22 também. Entrei no site da RI e vocês sabem que eu gosto de trazer esses documentos para vocês, em que ele fala que da nona emissão de debêntures e ele coloca ali algumas regrinhas. O índice obtido pela divisão da dívida líquida financeira e pelo EBITDA ajustado não pode ser superior a 4,5 vezes. Outra regra também bem famosa, o EBITDA ajustado pela despesa financeira não poderá ser inferior a 1,25 vezes. Então essas são regras de qualidade para que seus credores se sintam confortáveis em emprestar o dinheiro para a empresa. É só isso. Por fim, e não menos importante, passando pelos slides da empresa, eu gosto muito de falar também sobre a geração de caixa. Geração de caixa é um índice, é um indicador muito saudável para você saber se a sua empresa está crescendo ou não e se ela está crescendo bem também. Quando a gente percebe que o fluxo de caixa em março de 22 era de 2,2 bilhões e agora está em 3,4 bilhões, mesmo diante de todos esses grandes investimentos que a empresa está fazendo, a gente fica bem satisfeito. Não é nenhuma garantia, mas aquela nossa margem de segurança em relação a como que ela está sendo gerida é muito interessante e traz para a gente alguns conceitos básicos, como a gente já abordou aqui: previsibilidade, perenidade, boa gestão, boa governança e bons ativos em que ela está investindo. Só para finalizar, vamos pegar aqui algumas informações da plataforma do AGF, em que eu trago aqui qual que é a nossa expectativa em relação ao preço, para que a gente possa adquirir essa ação ou não.
Antes de mais nada, lembrar que o payout mínimo estabelecido pela empresa é de 50%, mas geralmente ela entrega por volta de 100%. E quando a gente olha o MDI, o mapa do dividendo inteligente, a gente percebe que ela faz dois anúncios de distribuição de dividendos por ano. É uma frequência relativamente baixa, não gosto muito, mas para quem está investindo numa carteira diversificada e bem saudável, isso aqui não tem problema nenhum. O AGF está projetando aí quase 60 centavos para esse ano e o preço atual está em 9,60. E curiosamente, isso dá exatamente na nossa métrica de 6%. Então vamos lá. Tá interessante para investir agora? Se você for olhar só esses números, se eu tampasse o nome AS Brasil, você pode falar, pô, Bruno, mais ou menos, né? Tem empresas que estão dando 7, 8, 9%. Por que eu vou na AS Brasil? Então entendam. Investir é uma forma de você comprar o futuro mais barato. A empresa está fechando um grande ciclo de investimento. Ela está mostrando grandes resultados, boas aquisições. E em todo esse cenário conturbado e que a gente percebe que foi minguado um pouco o dividendo, ela está dentro dos 6%. Então, o que a gente espera para o futuro? Que isso aí aumente um pouco, que nós tenhamos um fôlego maior e que esses 6%, na verdade, vire 9, 10, 11, por que não 12? O seu yield on cost ele é muito importante. Yield on cost nada mais é do que o quanto a empresa vai te entregar naquele ano, ou o que ela está entregando, dividido pelo seu preço, o seu preço de custo. Comprando hoje esse ativo a 9,60, lembrando que a subscrição dela girou em torno de 9,61, se eu não me engano. Você está comprando até mais baixo que a subscrição. Você está comprando um futuro extremamente barato. Todos esses grandes projetos que ela está construindo não entraram em operação plenamente. Ela tem projeções de fazer novas aquisições, novas parcerias, ela está aumentando seu leque de clientes. Então a gente percebe que quando a gente pensa em geração de valor, quando a gente pensa em remuneração para o seu acionista, não é 6% que ela está entregando para você. Ela está te entregando muito mais. E isso a gente precisa, claro, fazer um acompanhamento trimestral ou pelo menos semestral no que ela está apresentando de resultado. Mas na minha perspectiva, diante de tudo que eu apresentei para vocês, até o dia de hoje eu não investia nessa empresa. A partir de agora, a partir desse dia, de outubro de 2022, ela faz parte do meu radar. E para mim, hoje, eu considero que está num preço excelente para entrar. Mas, de novo, se você ainda não tem uma recorrência de dividendos na sua carteira, talvez custe muito caro do aspecto psicológico. Então pense bem se você vai entrar ou não nessa empresa. Porque sim, aquele efeito de você receber o dividendo na sua carteira, não todos os meses, porque isso é muito difícil no início, mas em alguns meses específicos, mostra um pouquinho do resultado de tudo que você está estudando e de tudo que você está planejando. A AS Brasil, eu enxergo bons dividendos a partir da segunda metade, final do ano de 2023. A gente está chegando agora no final do ano de 2022. Se a sua cabeça não estiver muito bem preparada para isso, você pode acabar tomando alguma decisão financeira baseado meramente em emoção. E lá na frente isso pode te machucar. Então, fica aqui esse resultado para vocês, essa pequena abordagem em relação à empresa, e espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar, deixar aquele seu like, e também, se você estiver interessado em utilizar a plataforma do AGF, tá aqui o link aqui embaixo, 30 dias de graça, zero custo, e também se você quiser fechar o pacote anual, 30% de desconto para você. Tá bom? Até mais!